aí, é assim mesmo. Tá ótimo. Toque no mesmo. Toca no Requião. Gira o dispositivo. O teu parou. Entrou. Voltou. Voltou bem. Vamos lá. O meu tá rodando? Ver se está rodando. Diga lá, Chico. Vamos lá. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, Brasil. Conforme prometido. Meu Deus do céu, que correria para poder fazer essa entrevista com um dos maiores ícones da política brasileira. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que é negro e a gente que é da cultura afro-brasileira, e eu que fui menino de rua, e para você tem que ter uma referência política. E vou falar uma coisa para vocês. Está hoje do lado do Requião, essa trajetória, quase 30 anos de política. O meu blog é simplesinho, sabe? Eu sou que nem você, leitor, sabe? Eu preciso de pessoas que tenham conhecimento, que tenham estrutura, que me fazem pensar. Eu não posso ter um político burro, eu não posso ter um político analfabeto, eu não posso ter um político que me deixa eu com os pensamentos de retrocesso. E o Requião, polêmico como eu, ele consegue despertar agora para a nova geração, formar e fazer. Eu estou aqui hoje também com o Chicão do Sumovila. Daqui a pouco o Dr. Vinícius também vem fazer uma pergunta. Eu só vou... É claro que o Requião dispensa Chico, qualquer tipo de apresentação. Só uma coisa. Eu que sou negro. Negros somos brasileiros. E hoje, graças às cotas e à política implementada nas universidades, a maioria dos estudantes universitários brasileiros são negros, são de cor negra declaradamente na hora da matrícula. E eu gosto sempre de lembrar que aqui no Paraná, o Paraná foi o primeiro estado do Brasil que estabeleceu cotas para os negros nos concursos de funcionário público. Olha. Todos, juízes, procuradores, policiais, todos os funcionários públicos do Paraná trabalhavam com cota. Nós saímos na frente. Nós somos um país miscigenado, de grande maioria negra, de grande influência africana. Eu, por exemplo, eu sou descendente de negro, sou descendente de índio, de judeu, de italiano, de português e de espanhol. Sou brasileiro. Então, Chique, fale sempre com orgulho. Aliás, a humanidade surgiu na África, né? A raça humana surgiu na África e a cor dos africanos era negra. Cleópatra era negra e os egípcios que criaram a astronomia e a escrita eram negros. Então, a base de toda a civilização, da civilização ocidental é negra. O resto é melamina. Muito sol, a pele escurece. Pouco sol, a pele fica mais clara. Os racistas ficaram com raiva agora. Só há uma verdade absoluta, Chique. Todo racista é um filho da puta. Apoiado. Roberto Requião de Melo Silva nasceu 5 de março de 1941 em Curitiba, Paraná. Filho do médico e ex-prefeito de Curitiba, Valesce Tadeu de Melo e Silva e Luci Requião de Melo e Silva. Casado com Dona Maristela, que nos recebeu muito bem, numa gentileza, num carinho, primeira dama sempre, a humildade, algo extraordinário, Dona Maristela. Guarangue de Melo e Silva. Pai de Maurício Tadeu e Roberto, formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Paraná, em Jornalismo pela Pontífica Universidade Católica do Estado do Paraná, cursou Urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas. Roberto, descendente de índios e de italianos. Olha, se a outra pessoa teria vergonha, ele não. Sempre pelo MDB, foi deputado estadual 1983 a 85, prefeito de Curitiba de 86 a 89, secretário do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná 89 a 90, governador do Paraná de 1991 a 95, senador da República em 1995 a 2002, governador do Paraná 2003 a 2007 e eleito novamente governador em 2007 e 2011. Em uma nova disputa por uma vaga no Senado Federal, foi eleito por um mandato de 8 anos, cargo que ocupou até esses dias e de uma maneira misteriosa,
ele não foi reeleito, mas impressionante como a vida prega peça. Nós temos 2 senadores que foram eleitos, daqui a pouco vou perguntar para o Requião, e as pessoas que não votaram, não reelegeram o Requião, estão se arrependendo e estão pedindo o Requião novamente, né? Porque, olha só, eu mandei meu filho imprimir a trajetória do Requião, gente, passou de 20 páginas, sabe? Eu só vou fazer o cabeçalho aqui. Roberto Requião tem mais de 30 anos de vida pública, sempre no MDB, nunca trocou de partido, não tem vergonha de partido, não fica pulando para lá e para cá como galinha tonta. Nesse período, fez 19 de 11 de 93, mais de 19 milhões de votos. Em 8 eleições que disputou. É uma trajetória de um paranaense vitorioso que pauta sua atuação política com coerência e determinação de poucos. E assim, tem mais de 20 páginas aqui a trajetória do Roberto Requião. Eu do blog Chique Jeitoso, quero agradecer, Requião, pela sua humildade, pelo seu carinho e pela sua também inteligência e a maneira como você faz a gente despertar, nós que não entendemos muito, não conhecemos muito, e pessoas como o senhor fazer com que a gente se interesse pela política de verdade e a gente não ser um analfabeto político. Muito obrigado. Valeu, Chique. Na verdade, o Chique e o companheiro aqui ao lado vieram com essa conversa de fazer uma entrevista comigo para almoçar aqui. E a minha mulher e o Souza lá embaixo estão fazendo um estrogonofe de frango. Ótimo! Muito bom, por sinal. Então vamos inventar, então todo final de semana a entrevista e essa entrevista é na garagem da minha casa. É na garagem da sua casa, exatamente. Requião, deixa eu te perguntar, nós temos 2 senadores que acabou ganhando nas últimas eleições, que eles ambos, né, são proprietários ou dirigem colégios e faculdade de iniciativa privada. Eu fico aqui me perguntar, mas será que eles vão defender o ensino público de qualidade? Mas não pergunte, observe só o que eles estão fazendo no Senado Federal. Nós sentimos uma ausência absoluta de uma voz paranaense no Senado Federal. Nós temos 3 senadores. O Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães, que tem uma contribuição boa para o Paraná. Ele é um dos fundadores do Grupo Positivo, a Universidade Positivo, que é um belíssimo projeto educacional, e o Flávio Arnes. Mas, concretamente, eu não vejo nada. Eu verifico uma ausência de presença paranaense no Senado da República. Mas estão lá, ganharam a eleição. Na véspera da eleição, os institutos de opinião, inclusive o nosso tracking, a nossa pesquisa, dizia que eu seria o senador mais votado do Brasil, proporcionalmente aos eleitores do Estado, evidentemente. E eu perdi a eleição no dia seguinte. Então, foi um fato, isso ocorreu em virtude de uma mobilização nacional. Essa virada aconteceu no Brasil inteiro e eu fui vítima dela. Mas eu não acho que o mandato seja fundamental para a gente fazer política. Nós aqui estamos fazendo o quê? Política. Estamos conversando, colocando a nossa opinião e tentando esclarecer coisas que com dificuldade a população entende. Somavila. Bem, pessoal, antes de mais nada, meu bom dia. Quero agradecer aí ao Chique Jeitoso que me convidou para participar desta entrevista com o senador Roberto Requião e também agradecer ao senador, à sua esposa e ao Souza pela acolhida que tivemos aqui. Senador, passando assim para a questão nacional aí, é possível mensurar o efeito que a liberdade de Lula poderá provocar na política nacional e na América Latina? Quando a Lava Jato começou, eu me empolguei com ela. Eu fui o senador que levou o Sérgio Moro para falar no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça. A partir de um determinado momento, eu verifiquei que a Lava Jato se dirigia a penalizar políticos nacionalistas e ela obedecia a um comando a favor dos interesses do capital financeiro e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o Lula tem que responder pelo que fez ou pelo que não fez, como você, Somavila, como o Chique, como eu, como qualquer espectador
dessa nossa conversa na internet. Mas o Lula foi atropelado. Partiram em pedaços o Código de Processo Penal. O esquema do direito brasileiro foi violentado. O Lula foi afastado da eleição presidencial com o objetivo de abrir a possibilidade de colocar um candidato que dizia que era contra a corrupção, aquela coisa toda, e que, a fim e a cabo, se transformou num entreguista do Brasil. Eles dizem Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Não. Eles estão acabando com o país, estão entregando o petróleo, estão entregando a soberania, estão privatizando a educação, estão entregando o Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e ao interesse financeiro do grande capital. Nós estamos na mão de entreguistas e com um relativo apoio em oficiais reformados do Exército Brasileiro. Não acredito que seja a posição do Exército Brasileiro, mas alguns generais reformados estão nesse jogo também, que não é o jogo de interesse do nosso país, é o jogo do fim da soberania. O Brasil se transformando numa espécie de Estado associado aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do grande capital. Então, o Lula livre, para mim, é o início do Brasil livre. Ele é uma bandeira, ele é um instrumento. Agora, eu jamais diria que o Lula não poderia ser processado. Conforme a lei, sim. Acima dela, não. Ok. Olha, hoje, eu vindo para cá, para sua casa, eu percebi uma coisa. Acho que não tem 10% hoje de eleitores do Bolsonaro. E o que o senhor, na sua visão, acha disso? O que levou o Bolsonaro a se desentregar? Parece que um gelo que está se derretendo, parece uma fumaça que sumiu e você não vê mais. Chique, eu acho que da população bolsonarista, idiotizada, nós teremos aí 6% dos brasileiros que acreditavam naquela história de bater em pobre, de bater em preto, de perseguir favelado. O Bolsonaro se elegeu com o voto contra a política. A Globo, a Lava Jato, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, com apoio da grande mídia, da Globo, basicamente, das outras televisões, criaram uma insatisfação com a política. Então todo político era rotulado de corrupto. E eles não eram políticos. Eles eram os defensores do Brasil e da Bíblia. Você vê hoje que não era nada disso. Eles, na verdade, eram os defensores do entreguismo, eles eram contra a soberania brasileira, eles são contra o país. E quando agem de uma forma cruel, como no Rio de Janeiro, contra os favelados e contra os negros. Eles não querem a justiça, eles querem a supressão dos adversários. É uma verdadeira loucura. Não são nacionalistas, são entreguistas, como entreguistas se comportam, e os projetos que mandam para o Congresso Nacional são projetos contra o povo brasileiro. Acabaram com a aposentadoria dos pobres, baixaram o salário dos pobres, aumentaram a carga horária, agora estão cobrando uma percentagem sobre os desempregados. Eles estão completamente enlouquecidos. Jogam a favor do grande capital financeiro e dos banqueiros. São tudo menos brasileiros os que estão no poder hoje. Você vê Jovem-Traub, o ministro da Educação, é asneira em cima de asneira. E como é que as pessoas capazes de se comportar dessa forma e de dizer barbaridades da dimensão que dizem ainda estão comandando o nosso país? Eu espero que isso não tenha uma duração muito grande. Os filhos deles, só um pouquinho, só uma vez. Os 3 filhos do Bolsonaro, Requião, você educou bem teus filhos. Os 3 filhos deles são mal educados ou o que acontece com aqueles 3 meninos que, em vez de ajudar o pai, mais atrapalham e usam as redes sociais de uma maneira tão estúpida e cada vez que toca fogo, apaga fogo com gasolina, eles vêm pedir desculpa. Até quando? Eu não concordo com você. Eles não atrapalham o pai. Eles são o reflexo exato do que o pai pensa. Eles são instrumentos do pai para agitar a política e criar esta crise a favor da extrema-direita e do entreguismo. Um deles queria ser embaixador nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que dizia que era cabo eleitoral do Trump. Imagina um brasileiro cabo eleitoral do presidente dos Estados Unidos. Foi a favor da invasão da embaixada
da Venezuela não tem cabimento. Uma embaixada no Brasil tem garantias absolutas, como as brasileiras têm garantias na Venezuela, em qualquer país do mundo. Eu não acho nem que os meninos do Bolsonaro, o Carluxo, o Dudu e o Flávio, sejam um problema policial. É um problema psiquiátrico. Eles deviam ser internados no manicômio judiciário, junto com o tutor deles, o orientador, quem os formou. Você fala Queiroz ou o pai? Eu falo o pai. O pai é responsável pela educação deles. E o Queiroz? Eu acho um verdadeiro... Queiroz eu não sei o que é. Um militar de extrema-direita que o Bolsonaro mesmo disse que nem o queria como vice-presidente da República, que colocou porque faltou alguém que se dispusesse. Eles queriam botar um tal príncipe de Orleans e Bragança, descendente da monarquia brasileira, mas depois, segundo vi na internet, disseram ao Bolsonaro que ele participava de surubas homossexuais. Então vetaram o príncipe e puseram o Mourão. E o Bolsonaro declara hoje, casei errado, casei com o Mourão, devia ter casado com o príncipe. Casado como? Porque participava de suruba homossexual? Que coisa estranha, que declaração esquisita. Senador, especificamente sobre as questões políticas no Brasil, como que o senhor vê ou analisa o comportamento da imprensa corporativa? A imprensa comercial, né? A imprensa comercial brasileira é de extrema-direita, ela oculta tudo. Vocês viram hoje, existe uma revolução popular na Bolívia contra a retirada do Evo Morales, existe uma manifestação fortíssima no Chile contra a política de extrema-direita e de sacrifício dos mais pobres do presidente Pinheiro, e não há uma notícia no Brasil. A Globo não suporta o Bolsonaro, mas não suporta o Bolsonaro porque ele é brega, porque ele se veste mal, porque ele diz bobagem, porque ele não faz parte da elite brasileira. Mas ela está absolutamente de acordo com o entreguismo comandado pelo Paulo Guedes na economia, que está destruindo o Brasil. Então eu acredito que para superar isso só utilizando a internet, como estamos fazendo aqui, com alcance extremamente limitado e com mobilizações, é povo na rua. Por isso eu digo, o Lula livre não é o Lula acima da lei, é o Brasil livre. Nós não podemos admitir que um ex-presidente seja julgado ao arrepio da lei, com violência do Código de Processo Penal. E o Intercept, já que publicou os diálogos entre o Ministério Público e o Sérgio Moro, mostrou a exaustão, que aquilo não era um processo, era uma jogada política contra a soberania do Brasil e o nosso orgulho de sermos brasileiros. E é esse orgulho que tem que nos pôr na rua e na militância agora. A favor do Brasil, a favor do nosso povo, a favor dos direitos conquistados pelo povo brasileiro e pelo povo do mundo, do Ocidente. Vantagens trabalhistas, garantias ao trabalho que não foram conquistadas só no Brasil, fazem parte da história da evolução civilizatória do Ocidente. O senhor falou agora, o povo na rua, o povo brasileiro ir para a rua, e agora nós estamos vendo, apesar que a imprensa não está mostrando, mas na Bolívia o povo está indo para a rua em favor do golpe que houve com Evo Morales. Foi golpe? Em favor, não. O boliviano protesta. O Evo Morales é um índio. E os brancos e os interesses capitalistas não se conformavam em ter um índio comandando o país. O Evo Morales tem a opinião da maioria do povo boliviano, que é mestiça, e ou é índia pura, os silvícolas, os povos originais. E do outro lado estão os brancos, que não querem saber de índio, que não querem assimilar sua cultura e estão tentando tomar conta do país. Eu não acredito que aquilo prospere. A manifestação nas ruas são de índios bolivianos dizendo que eles são os donos da Bolívia. Senador, nessa linha da questão da Bolívia, em 2016, o Evo Morales, o TSE de lá, propôs, enfim, um referendo para ver se o povo aceitaria uma quarta, uma eleição por tempo indefinido, enfim, do Evo Morales. Mas esse referendo não foi aprovado. Muito bem. Aí, evidentemente, o TSE de lá acabou aprovando esse referendo, né, em 2016. Foi feito em 2009. O Evo Morales
participou das eleições baseado nisso e a direita de lá aceitou participar. Tal qual 2014 aqui, quando depois... O Morales queria ser presidente da República pela quarta vez. Isto. Mas vejam bem, o Putin é presidente da Rússia há 20 anos. Uhum. A Merkel é presidente da Alemanha desde 2005. E o Banco Central e os banqueiros mandam no Brasil há muito tempo. E quem governa o Brasil é quem comanda o Banco Central. É Meirelles, é Joaquim Levy, é hoje o Castelo Branco. Então, nós estamos sob o comando do interesse do capital financeiro e não do país. O problema básico é o horror ao comando dos índios e o desprezo pela raça. Se o Evo Morales tivesse realmente perdido aquele plebiscito, eu não sou um especialista na política interna da Bolívia, ele devia deixar de ser candidato. Mas essa recusa à participação dos índios, essa abjeção à formação étnica e racial da Bolívia é insuportável. Agora, o tempo de governo não é o fundamental. Eu não vi ninguém reclamando do tempo do Putin e da Angela Merkel. E não vi ninguém reclamando, no Brasil, na grande imprensa, do Banco Central comandando o país. Porque o Bolsonaro não é presidente da República. Ele é um animador de auditório, ele é o chefe do picadeiro. Uma asneira atrás da outra, discutindo a população, enquanto os bancos e o Guedes formulam propostas a favor do capital financeiro, contra a população, contra os direitos, contra a vida das pessoas, e o Congresso Nacional, o pior Congresso da história do Brasil, vai aprovando isso tudo em troca de emendas, de nomeações e de favores especiais num governo extremamente forte, porque presidencialista. Minha gente, nós não vamos bem. Agora, eu não defenderia a reeleição do Evo Morales, mas foi reeleito. Mas a continuidade não é só dele. Por que a Merkel é boa e o Evo Morales é ruim? Só seguindo nessa questão aí do Congresso Nacional, vamos dizer assim. O campo progressista perdeu espaços no Congresso Nacional nas últimas eleições. O senhor, a Gleisi, o Lindenberg, a Fátima Bezerra, a Vanessa Graziotin. E como o senhor avalia o desempenho do Senado hoje e dos 3 senadores do Paraná? O senhor falou primeiro alguma coisa. Os senadores do Paraná não desempenham. Não sei o que estão fazendo lá. Agora, o Senado está muito ruim. Ele está totalmente atrelado aos interesses do capital financeiro. O Ourivisto parece que nem morava no Brasil quando foi candidato ao Senado. Morava com a sua esposa na Alemanha, ela era alemã, se não me engano. E está propondo agora o que, com a grande proposta de acabar com 100 municípios do Paraná, 1.200 municípios do Brasil. Será que ele não tem coisa mais séria para se incomodar no momento em que o problema crucial é o emprego, o salário e a sobrevivência das pessoas mais pobres? Eles estão representando interesses específicos do capital. São muito ricos e não tem nada a ver com o povo. Não se identificam com o Brasil e com os brasileiros. Isso é muito mal. Agora, não só eles. De uma maneira geral, nós estamos com um Senado muito ruim. Talvez se salvem lá alguns, como o meu velho amigo Paim, brigando pelos trabalhadores, pelos interesses e consolidados dos trabalhadores no Brasil, mas se comporta muito mal. O Alcolumbre, que é presidente, quando eu fui senador, por 4 anos ele foi senador comigo. Ele praticamente não existia, eu não vi ele abrir a boca nenhuma vez. Hoje é presidente do Senado Federal. Como é que essas coisas acontecem? É só você para poder nos esclarecer e ter essa coragem de falar. Vamos falar em eleições 2020, a sua posição. Com Lula livre, o PT começa a se resgatar, a gente tem realmente começar a aparecer na vitrine, o seu líder está aí mostrando a perseguição e o que aconteceu com ele, muitos falam até que é patifaria. E as eleições de 2020, o senhor acha que a Gleisi vem candidato, o PT fica forte? Qual a sua posição no MDB para a Prefeitura de Curitiba? O senhor é candidato? Porque é impressionante, a sua força é tão grande, todo mundo quer o senhor candidato a prefeito, todo mundo quer candidato a presidente e candidato a governador. Então, mas o senhor falando em Curitiba, qual a sua posição? O Bolsonaro fez 74% da votação de Curitiba. Não sei se isso
prevalece. Temos que ver o ano que vem. Eu não tenho intenção de ser candidato a prefeito. Eu acho que o Brasil tem que começar reorganizando uma frente política ampla. Uma frente contra o domínio do capital financeiro. Uma frente nacionalista, uma frente democrática e a favor do Brasil. Como nós já tivemos no passado. Lembra do PMDB? PMDB, você sabe por que nós dizíamos. Cada um sabia por quê, e nós éramos todos contra a ditadura militar. Nós não discutíamos programas específicos para a economia, para a organização social, para a política. O que nós tínhamos é que derrubar os opressores, que eram os militares. Hoje tem que ser a mesma coisa. É uma frente contra o liberalismo econômico, o sacrifício do país a favor dos interesses do grande capital e a volta do Brasil ao processo democrático. Enquanto nós organizamos essa frente, os partidos, todos eles, vão se reorganizar internamente para elaborarem as suas propostas de governo. A frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. O partido se caracteriza por propor para a administração municipal, estadual, federal e nacional, inclusive a posição do país no concerto das nações. Os partidos, então, depois da derrubada da oligarquia econômica, da subserviência aos Estados Unidos e ao grande capital, se colocariam com as suas propostas e os seus candidatos. E quem decide isso? É você? Não. Nem o Chique, nem eu. Quem decide isso é a população numa eleição ampla e democrática. Nós temos que enfrentar essa coisa do liberalismo econômico que faliu no mundo inteiro. Vocês vejam, a Europa. A Merkel consegue governar a Espanha em crise. O único país que está escapando dessa situação é Portugal, que enfrentou o liberalismo econômico com uma frente que chama-se Engenhoca. Porque os dois partidos que organizaram a frente eram adversários entre si até então. Eles se uniram e conseguiram dominar o governo e estão exercendo o governo com uma política não liberal. Eles estão aumentando o salário do trabalhador, aumentando o salário dos aposentados, fazendo o governo investir, mesmo deficitariamente, na infraestrutura para recriar o círculo virtuoso do desenvolvimento. Portugal está avançando enquanto a Europa toda vive no sacrifício. É uma frente verdadeira e ampla que nós temos que fazer no Brasil. Quem é candidato depois? Não sei. Que o PT apresente o Lula, outros partidos apresentem os seus. Se nós começarmos a escolher candidato, nós não temos mais uma frente. Nós temos uma proposta hegemônica de um partido e de um grupo, e isso não soma. A frente tem que ser mais ampla que isso. O senhor postou um vídeo que o senhor fez um discurso do analfabeto político no Facebook, e eu assisti por umas 2, 3 vezes. Impressionante que na época, como o senhor falou, ela está servindo praticamente agora como uma luva. E até teve um internauta que acabou compartilhando e fazendo alguns comentários sobre isso. Essa percepção que o senhor tem de ver lá no futuro, o senhor parece até meio evidente, o senhor parece que lê até a mão. O senhor tem, sabe, essa experiência sua, essa força sua de ver lá no futuro que o senhor fala 5 a 10 anos atrás, quanto serve para agora. Aonde o senhor tem isso? Que base é essa de o senhor nunca, praticamente o senhor nunca erra? Não, eu erro como todo mundo, né? Inclusive fui o candidato que não se elegeu. Mas eu acredito no Brasil e nos brasileiros. Nós não vamos poder continuar com um governo de pessoas que dizem que a Terra é plana, que acham que os brasileiros são preguiçosos, porque são descendentes de índios e de negros. É de uma estupidez absoluta. Nós estamos voltando a 100 anos, né? Então, por exemplo, sabe de onde é que surgiu a Previdência no Brasil? A Previdência, eles dizem, não, é herança do fascismo italiano, nós temos que acabar com isso. A Previdência surgiu no início do século XIX na Alemanha. O Bismarck estava tentando reorganizar a Prússia e reorganizar a partir da Prússia a Alemanha, a reunificação da Alemanha. E daí chegou a ele pensamentos e críticas de um filósofo alemão que já tinha morrido à época, chamava-se Johann Fichte. O Fichte dizia o seguinte, precisamos olhar o que tem acontecido no mundo. Ele analisava a derrota da nobreza pela burguesia e dizia por quê.
a nobreza vivia dos seus privilégios hereditários. Era dona da terra. Os burgueses, que eram os que viviam na terra, nos burgos, nas cidades, cresceram economicamente à custa da sua inteligência e do seu trabalho. Eles eram em maioria em relação à burguesia, como os índios são em maioria na Bolívia hoje. Eles eram em maioria. Então, eles derrubaram a burguesia para estabelecer a prevalência deles na sociedade, empreendedores, trabalhadores e criativos. O Fichte dizia o seguinte: assim como os burgueses derrubaram a nobreza, hoje, na Alemanha de hoje, que o Bismarck tentava reunificar, nós temos os trabalhadores que têm como único capital a sua força de trabalho. E os burgueses vivem com as suas propriedades e o seu capital, mesmo quando a sua força de trabalho pela velhice se estiola e diminui. Mas os trabalhadores não. Eles só têm a força de trabalho. E quando ficam velhos, ficam completamente desamparados. Mas ele observava, os trabalhadores são cada vez uma maioria mais significativa em relação aos burgueses. Os burgueses, quando fizeram a Revolução, sacralizaram a propriedade privada. Na Revolução Francesa e mesmo na elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. E ele vaticinava para o Bismarck e para a Alemanha da sua época, né? Ele vaticinava: os trabalhadores vão se rebelar e fazer com a burguesia o que a burguesia fez com a nobreza. Eles vão derrubar esse regime. Então o Bismarck, na Alemanha não, eu estou tentando a reunificação, eu quero paz. E criou a Previdência Pública, com a participação dos trabalhadores e dos empregadores, e gerenciada pelo Estado. O Brasil copiou essa Previdência. A nossa é gerenciada pelo Estado, com participação do Estado, de impostos, dos trabalhadores e dos patrões. Até isso eles querem acabar. Eles querem regredir mais de 100 anos e colocar o trabalhador brasileiro numa situação de semi-escravidão no país. Eles enlouqueceram. Eu não acredito que eles se mantenham, Chique. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, não é o Bolsonaro que cai. Eu disse que o Bolsonaro, para mim, não é presidente da República. Esta ideia não prospera no mundo inteiro mais. O mundo inteiro está mudando. A Alemanha, por exemplo, diminuiu a carga horária dos trabalhadores do setor, a possibilidade da economia girar. Isso entendeu, depois do Bismarck, o Schacht na Alemanha e o Roosevelt. Então nós temos exemplos de retomada do desenvolvimento com investimentos públicos. Você, Roosevelt, quer me condecorar com uma condecoração importantíssima nos Estados Unidos por causa da linha de montagem. O Ford olhou um trabalho de um economista que chamava-se Taylor. O que o Taylor dizia? Você aumenta a produtividade com a especialização do trabalho, não aumenta a carga horária. Ele especializou trabalhadores, colocou na linha de montagem, aumentou a produtividade da empresa. Tira os Estados Unidos da recessão. E ele recusou o prêmio. Se não, vocês não vão me premiar por isso, porque o Fordismo, que é o Taylorismo na linha de montagem, vai acabar com qualquer possibilidade de crescimento dos Estados Unidos. Mas como? Porque nós estamos aumentando a produção, todo mundo está copiando isso na economia norte-americana, que era dinâmica e diversificada como é a nossa hoje, mas vocês estão aumentando a produção e não tem consumidores. E o Roosevelt, meu Deus, o que eu faço? Vem o conselho do Ford. Diminua a carga horária dos trabalhadores por lei e aumente o salário por lei. Se põe mais gente no mercado de trabalho e põe dinheiro para o consumo do país. Foi a retomada do crescimento econômico. Esses imbecis na mão do Guedes aumentam a carga horária e diminuem o salário. Nós hoje temos a tal livre empresários, né, que são os motoristas de Uber no Brasil, a organização, que são um número maior do que o número dos trabalhadores com carteira assinada e com direitos. É claro que isso não vai dar certo, vai acabar com o país. Esse pessoal está doido e esse governo não pode se manter. Porque a manutenção dessa bobagem liberal é a destruição de um país soberano. Eles nos querem plantando e extraindo minérios para vender a preço barato para os países capitalistas do mundo. A escravização do Brasil é a proposta do governo Bolsonaro.
E além disso, a perseguição dos pobres, como ocorre no Rio de Janeiro, dos pobres, dos pretos, dos pardos, que não foram incluídos nessa sociedade miserável e elitizada. Nós vamos muito mal. Agora, isso não vai existir mais aqui e nem no mundo porque não dá certo. Os países desenvolvidos estão diminuindo a carga horária. Teve uma empresa automobilística agora no Japão que também reduziu brutalmente a carga horária e aumentou de forma extraordinária a produtividade. E vamos ter também que viabilizar políticas compensatórias, porque a mecanização, a robotização vai diminuindo o número de possibilidade de empregados. Então nós temos que diminuir o horário, arranjar políticas compensatórias e apostar na educação, na evolução civilizatória dos países, senão nós vamos para o beleléu. E quando eu digo isso a vocês, eu deixo claro o meu horror a esta boçalidade de Guedes, Bolsonaro e liberalismo econômico cruel no Brasil. Senador, em cima dessa maravilhosa explanação que o senhor fez aí, o Ciro Gomes é do PDT, Partido Trabalhista, Trabalhismo Brizolista. E o Congresso Nacional está nas mãos do DEM, um partido que é adepto, evidentemente, do Estado mínimo. Como que o senhor vê essa aproximação que o Ciro Gomes está procurando com o DEM? Eu não vejo nada disso. O Ciro tem lá uma crítica bem positiva às medidas do governo federal. Não acho ruim o que ele tem dito, mas assim como eu digo a você que Lula livre para mim é o Brasil livre, nós começarmos a discutir o nosso futuro, a organização econômica, a organização social, eu digo a mesma coisa para o Ciro. Nada de hegemonia de um lado, nós precisamos de uma frente política contra o liberalismo econômico. Nós temos que mudar o sistema, não adianta mudar as pessoas. Trocar o Bolsonaro pelo Mourão altera o que no Brasil? É um bobão por outro que me parece muito pior. Então não é por aí. Nós precisamos de consciência política e de uma mudança do regime. E isso se consegue com uma frente ampla. Agora, como o Ciro propõe, uma frente ampla sem o PT. Daí eu acho isso uma piada no Brasil de hoje. Nós conhecemos o país. Dividindo a esquerda. Isso. Não, está dividindo a possibilidade de derrubar o governo. Porque se é sem o PT, ele só pode fazer uma frente com a direita. Então vai manter a política do Guedes, do Mourão, da hegemonia norte-americana. Mas esse não é o discurso dele. Então eu gostaria de acabar com essa história de transformar o PT no adversário. O adversário do Brasil é o liberalismo econômico, é a falta de fraternidade, é a falta de visão de igualdade em nome do egoísmo, do individualismo e do desamor. O amor e a fraternidade estão do lado de cá. Uma reforma democrática contra o liberalismo econômico, que é o egoísmo, que é a exploração das pessoas mais pobres pelo grande capital. Cada vez mais o capital é mais importante que pessoas. Eu lembro que quando eu comecei na política no Paraná, fui candidato a prefeito, nas vilas eu dizia o seguinte, Chico, imaginem uma árvore tombada e partida por um raio e caída à beira de uma estrada. É uma árvore, é um lenho abandonado, até que o homem se debruce sobre ele e com a sua inteligência e o seu trabalho o transforme num bem econômico. Numa mesa, numa cadeira, numa escada. Só o trabalho produz, está sendo colocado num plano, uma política do Guedes e do Bolsonaro. É um desprezo absoluto pelo trabalho e um governo subordinado ao capital, e agora falam em Banco Central Independente. O Ciro mesmo disse, se isso acontecer, acabou o Brasil e a possibilidade de desenvolvimento. É o dinheiro, é mamon. E na Bíblia, capítulo 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon em hebraico é uma palavra que significa única e exclusivamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. O dinheiro não pode comandar o mundo. O Papa Francisco, extraordinário Papa Francisco,
manifestou a opinião da igreja outro dia num dos documentos importantes. Capital é bom quando produz um bem, avança a tecnologia, dá empregos e salários para as pessoas viverem melhor em sociedade. Mas o capital não pode comandar a humanidade. Mamon não pode estar acima da vida e da herança dos homens. E é essa luta que nós temos. Frente única é o que eu proponho. Estou propondo isso na condição de presidente da Frente de Defesa da Soberania Nacional, percorrendo todo o Brasil nessa tarefa. Eu sou presidente de honra, Patrus Ananias é o secretário-geral e a excelente e excepcional senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, é a presidente. Nós estamos percorrendo o Brasil com esse discurso. Quando o senhor fala em capital vadio, o senhor quer dizer tudo isso, então? Capital vadio é o capital que não produz nada. O capital que não produz o botão da tua camisa, o aro do teu óculos. Ele vive do seu próprio giro, fundamentalmente escravizando países inteiros com empréstimos que nunca são passíveis de pagamento. É o mamon bíblico. É o dinheiro, o vil metal. Doutor Vinícius, por favor, só dá uma licencinha. Pois não, claro. Doutor Vinícius, por favor. Nosso... Saiu do ar? Saiu do conteúdo. Obrigado, menina. Nós temos uma produção eficiente. Doutor Vinícius, advogado, tributarista, e também vou fazer algumas perguntas para o Requião. A gente procura não querer aparecer mais que o entrevistado, por isso que a gente ouve. Eu vim aqui para entrevistar, não para falar, para ouvir, porque alguns entrevistados, eles querem aparecer mais, alguns entrevistadores querem aparecer mais que o entrevistado, e daí ele não deixa falar. Por isso que a gente está aqui para ouvir, porque eu estou no lugar de você. O melhor entrevistador que eu conheci era o Ferreira Neto. O Ferreira Neto tinha aqueles programas de São Paulo. Isso, lembro, saudoso. E ele era um sujeito excepcional numa entrevista. Ele tirava a alma do entrevistado. Fazia contar tudo que o sujeito pensava e queria. Agora, depois a gente ia jantar, ele não parava de falar, mas fora do ar era só ele que falava. Mas no ar ele era um profissional inigualável. Velho amigo Ferreira Neto. Verdade, bem lembrado dele, bem lembrado dele. Quero lhe trazer um abraço, antes do Dr. Vinícius falar, do jornalista Valdir Cruz, que tem uma admiração muito especial pela sua pessoa. Ele está agora na Cruz Vermelha, fazendo um tratamento médico, nada grave, mas ele era para estar aqui também presente. Quero lhe trazer um abraço dele, a admiração e respeito e o carinho que ele tem pelo senhor, e é um ícone do jornalismo aqui no Paraná. Dr. Vinícius, fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, eu quero dar o meu boa tarde ao Chique, boa tarde ao nobre governador desse estado eterno, né, aos presentes, aos nossos espectadores. E o Requião, ele sempre me surpreende. Na verdade é isso, porque quando aparece, eu acho que quando aparece aquela pressão de ter aquela experiência e trazer a sabedoria de uma estabilidade sólida, de ter uma mão na questão do dinheiro, na questão do controle, né, de não ter capital vadio, de ter melhor, e a outra mão no social. Ter esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio não há nação que siga adiante. E isso ele fez muito bem. Só devo lembrar que durante os seus governos, né, a empregabilidade e o incentivo fiscal de um ICMS em certos setores para fomentar, isso não é mais pensado em governo nenhum. Ou seja, é com consciência, é com experiência e, olha, me surpreendeu com essa sua frente nacional. Parabéns, Requião, novamente. Né? E a pergunta que eu venho lhe fazer, nobre governador, é o que nós poderíamos fazer a nível nacional para destravar o país, para poder andar na economia. Porque nós precisamos hoje, tanto seja as duas pontas que estão, e o trabalhador está definitivamente sucateado de tudo, sem expectativa para uma provisão futura durante as próximas décadas. E a situação está realmente horrível. E para os empresários, isso também está numa situação gravosa. Fora, claro que estou tirando fora aqui os especuladores, que eu não vou entrar na questão dos banqueiros, essas coisas todas, nem tampouco no nosso
aviltante carga tributária, que eu já falei em outros tempos também, que ao seu tempo vai ter que ser feito esse ajuste. Mas o que nós podemos fazer agora por esse país? Num momento de crise, de recessão, o empresário algum investe. Não tem quem compre, vai produzir para não ser consumido. Quem investe no momento de crise é o Estado. Os Estados Unidos da América do Norte saiu da crise com investimentos públicos enormes e com as propostas do Henry Ford. Diminui a carga horária, aumenta o salário, recria o consumo. Mas também com investimentos pesadíssimos do Estado, nos portos, nas hidrelétricas, em hospitais, em escolas, retomando o círculo virtuoso do desenvolvimento. Na Alemanha, também na década de 30, o Schachte, Horace Greeley e Alma Schacht, que era o economista, criou uma moeda não moeda, chamava-se MEFO. O que era MEFO? Você era um investidor da Bolsa. Você não investia mais na produção. Você não tinha um empregado, você não tinha uma obrigação social, você não produzia um parafuso ou um botão. Se vivia à custa da dívida pública alemã. O Schacht disse o seguinte: daqui para frente, a dívida pública vai render praticamente zero. Daí você e os investidores dizem: mas meu Deus, então o nosso dinheiro vai acabar, porque não havendo investimento, não há retorno, nosso dinheiro vai pulverizar. Daí podia alguém dizer: então investam fora do país. Não, a moeda alemã não era conversível, como o real não é hoje. O que fazemos nós? E o Schacht respondeu: eu estou criando uma moeda não moeda. E nós no governo fizemos um projeto de recuperação da infraestrutura alemã com as grandes empresas alemãs. Autobans, estradas fantásticas, setor metal mecânico. E quem investir nesses setores terá a garantia de retorno de 4,5% ao ano do governo alemão. Em 6 meses acabou o desemprego na Alemanha. E todo mundo entrou naquilo, não por ter um coração maravilhoso, um coração que batesse num ritmo maior do que a própria cobiça, é porque o governo deu a única alternativa. E a Alemanha saiu da crise e depois, na mão do Hitler, se preparou para uma guerra estúpida, uma boçalidade conhecida. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Investimentos pesados. À época, o Roosevelt investiu na agricultura. À época, o presidente da República se comunicava com os americanos numa conversa ao pé do rádio, não tinha televisão. Eu lembro que, na história que estudei da época, tinha uma frase incrível do Roosevelt: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E ele passou a eletrificar as pequenas propriedades, para ter uma ordenadora mecânica, para ter um triturador de grãos que aumentava a conversão do grão no alimento dos animais, financiou pequenas empresas, eletrificou. Então ele fez, a partir da iniciativa do Estado, se viabilizar o crescimento da Alemanha. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente o contrário. Nós estamos cortando o salário, aumentando o cargo horário, sacrificando o trabalhador, em benefício dessa espécie de nova nobreza. Você veja, agora a China ofereceu um financiamento de 100 bilhões de dólares para o Brasil. Se nós tivéssemos um presidente como o Roosevelt, aconselhado pelo Keynes, ou uma política como a alemã na mesma época, esse dinheiro iria para viabilizar o crescimento do país. Por que você acha que os chineses vão emprestar dinheiro para o Brasil com garantia de quem? Garantia da Andrade Gutierrez e do Oeste? Não, eles vão querer garantia do Estado. Então, ou o Estado faz, ou esse dinheiro desaparece. A retomada do desenvolvimento é simples. Nós temos o exemplo da Alemanha, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, nós temos o exemplo da crise do Japão, que saiu da mesma forma, e nós temos o exemplo do Obama. O Obama pegou aquela crise de 2007 e 2009, a General Motors estava quebrada, que havia muita corrupção dentro da empresa. O que ele fez? Acabou com a empresa? Ele estatizou a empresa. O Ministério Público e a polícia cuidaram dos desviadores. Ele estatizou a empresa, botou para funcionar e, posteriormente, porque automóvel não é uma tarefa para o Estado fazer, privatizou de novo. Mas é intervenção direta. Esta gente está entregando o Brasil para o capital financeiro e para os interesses de outros países sem nenhuma importância com a população. Eles têm tanto horror do povo brasileiro quanto a direita da Bolívia contra os índios. Imagina um Chico jeitoso lá na Bolívia.
Já tinha matado. Né? É o tipo absoluto de boçalidade. Exatamente. Agora, o Brasil é um país moreno. É, Mais morenos hoje nas universidades do que brancos. verdade. Então, tem saída fácil. Mas no momento, o fundamental é tirar do comando do país esses malucos da ultradireita, do liberalismo econômico. Que é outra Porque eles não vão poder nem usar os 100 bilhões na China, nem a reserva do Brasil. Eles não é o Estado mínimo, eles querem acabar com o Estado. Eles querem nos transformar num país subalterno de segunda linha, submetido aos interesses do capital financeiro e interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Nós temos que resistir a isso, minha gente. Por isso que nós estamos fazendo esse debate aqui. Com a turma do cheiro. Aliás, eu estou sentindo o cheiro danado do almoço que está aproveitando. E eu estou com fome. Já estamos indo. Olha aqui, Requião, vários comentários, várias participações, impressionante o carinho que as pessoas têm por ti. E eu vou relatar uma aqui do senhor Júnior Ricardo Ribeiro. Se o Brasil tivesse 10 políticos do padrão do Requião, o Brasil estaria bem melhor. Você acredita no impeachment do Bolsonaro, Requião? Eu não sou empichador. Eu acredito que tem que mudar o modelo. Empicha o Bolsonaro e põe o porra louca do Mourão? Não, tem que mudar o modelo. Tem que mudar o Guedes, o liberalismo econômico. E o Brasil foi tomado, inclusive, por uma doutrinação de juízes, de membros do Ministério Público pela direita. Eu, quando fui governador, a minha guerra com o pedágio aqui, lembra? Sim. Eu entrei com 42 ações contra o pedágio. Eles nem sequer julgaram, eles arquivavam aquilo. E quando o Beto entrou no governo, me sucedendo, ele retirou as ações que eu tinha entrado como governador, ele retirou, fez um acordo, e hoje a gente sabe por que ele fez o acordo, né? Já foi para a cadeia algumas vezes, anda aí uma tornozeleira no pé, não pode aparecer na rua. Mas eu não tive apoio do Ministério Público e do Judiciário. E no meio desse processo todo, o Ministério Público insinuava que a corrupção existia em todos os governos, porque o Deltan queria ser candidato ao Senado, eles queriam me destruir e dizer que eu era corrupto, quando na verdade o que me faltou foi o apoio deles. Dizer, não, a corrupção passou pelo governo do Requião também. E daí, Globo, Folha de São Paulo e rádios do esquema ficavam batendo em cima disso. E a população, de repente, dizia, não, todo político é corrupto. Esse pessoal tinha que ser punido duramente, não com cadeia, viu? Eu não quero nem cadeia para eles. Eles precisavam mesmo sair do Ministério Público e do Judiciário e botar na mão de gente isenta, mas que tivesse um coração batendo pelo Brasil, pela igualdade e pela fraternidade. O Bolsonaro disse que vai caçar, o senhor tocou num ponto aí quando a Rede Globo falou dele, a concessão pública da Rede Globo de televisão. Mas esse é o caminho, começar a caçar as concessões públicas de rádio e televisão? Na verdade, eu não devia nem ter tido a concessão, né? Você conhece o esquema de São Paulo? Eles fraudaram a compra das sucursais. Eles vivem submetendo os governos e tudo mais. Eu não acho que esse seja o caminho, mas eu não vejo sem um pouco de simpatia o Bolsonaro se opondo à Rede Globo também. Porque a Rede Globo elegeu o Bolsonaro. Mas hoje a Rede Globo é Guedes, liberalismo econômico, e não gosta do Bolsonaro porque ele se veste mal e diz bobagem. Eles estão absolutamente contra o povo brasileiro e a favor da nossa subordinação aos interesses do capital. Sim, tem uma pergunta aqui de uma internauta, o senhor já comentou, mas eu quero tocar novamente, porque ela vai bem aonde o senhor está colocando. Que o povo não o político não está se preocupando com o povo em si, né? Não vai na raiz da questão. Ela fala aqui da doença da AIDS, ela fala do câncer, ela fala da fila que está tendo nas UPAs, ela fala que o aposentado trabalha tanto no Brasil e tem que acordar às 4 horas da manhã para poder correr atrás da sua aposentadoria. Porque os que estão comandando a política brasileira não se colocam no lugar do trabalhador. Nós temos uma minoria absoluta de trabalhadores no Congresso Nacional. São milionários, gente muito rica, ligadas a multinacionais.
E eles estão subordinados ao capital que financiou as suas eleições. Eles não têm mais nada a ver o discurso de campanha ou com o programa dos seus partidos. Eles são mandaletes do capital financeiro. E, como são ignorantes, analfabetos políticos, estão trocando o seu voto lá pela possibilidade de empregar alguns cabos eleitorais, de conseguir algumas emendas para a sua base, para garantir a reeleição. Nós estamos numa situação realmente muito ruim. Por isso eu digo a você, primeiro uma frente, depois a reorganização dos partidos. E agora, se me permitir... Por favor, fique à vontade. É justamente esse ponto. Como, né, diante de tanta experiência, como os partidos poderiam ter essa noção dessa frente e como eles poderiam se reorganizar? Explica para mim. Bom, os partidos podem não... nós estamos fazendo um trabalho em cima disso. Nós estamos tentando colocar na frente da soberania a importância da frente política. Eu acho que os partidos que não fizerem isso vão acabar não sobrevivendo. Agora, se os partidos fortes se dedicarem exclusivamente a essa luta hegemônica, nós não vamos bem, porque daí a aliança vai ser pela direita. Eu acho que nós temos que ter uma frente política no Brasil, mas sem os liberais da economia. Todo mundo, mas quem for contra o povo, quem não gostar da formação étnica e racial do Brasil, quem adorar mais os Estados Unidos ou qualquer outro país do que o país em que vive, os seus irmãos, não tiver essa visão de igualdade e de fraternidade, não pode participar disso e não vai mudar nada. Por isso eu digo a vocês, me perguntam, mas então o Lula é candidato? O Lula livre é o Brasil livre, ele abriu uma possibilidade de a gente discutir isso. E eu queria ver o Ciro nisso tudo. Eu não me envolvo mais com o PT. Não estou propondo isso, se envolva com o Brasil. Assuma a condição de participar de uma frente. Que se me dá quem vai ser o candidato da frente, desde que seja um candidato que derrube essa barbaridade da exploração do trabalho e da transformação do nosso país num país de segunda categoria, subordinado à geopolítica americana e aos banqueiros. O diabo está aí. O mamão não é o diabo, o mamão é simplesmente o dinheiro. Mas não se pode servir a Deus e a mamão. E a maçonaria, Requião, se fala muito do poder dela, e antes da entrevista a gente até estava conversando, e realmente tem um poder muito grande, tem homens poderosos dentro da maçonaria, tenho até um carinho muito especial pela maçonaria, mas e o papel da maçonaria no Brasil? Sei lá, eu não conheço nenhum maçom. Não sei onde se esconde. Eu tive um bisavô Sim. que foi da maçonaria. Se não me engano, até foi grão-mestre brasileiro na época. Certo. Mas eu não conheço nenhum maçom vivo. Não tenho contato nenhum, não vejo influência nenhuma da maçonaria no país. Teve na República, né? Sim. Depois não teve mais. Porque na República o povo também não participava de nada. Era uma coisa, um processo elitizado. Não vejo aonde a maçonaria possa ajudar ou possa prejudicar mais do que qualquer outra pessoa. Conhece algum maçom? Bastante. É? Bastante. Bastante. Onde é que eles se escondem que eu não vejo? Agora até que eles estão começando a se colocar Eu mais. me na lembro sociedade, que eu era porque menino. Não é secreto, na verdade eles estão colocando discreto, né? Ah. Agora, E quando eu era menino, tinha uma loja maçônica ali na Praça Osório. Certo. E a gente pulava um muro que dizia que tinha um bode preto. Ligação depois, na vida adulta, com maçonaria eu nunca tive e nunca vi. Você me deu uma opção de pauta interessante, vou entrevistar o Grande Oriente do Paraná e o Grande Oriente do Brasil com essa tua dúvida. Se o senhor não viu, nós precisamos chamar os grandes veneráveis, os grandes mestres. Onde estás que não te veio? Exatamente, né? Não acredito lá nas bruxas, mas que existem. Requião, como eu sou bruxo, eu vou terminar essa maravilhosa entrevista, esse bate-papo gostoso aqui, e ficar com aquele gostinho de quero mais, né? Eu vou pegar o tarô aqui, vou pedir para o senhor tirar uma carta apenas, nesses 41 anos que eu sou vidente, eu leio a mão de verdade, então eu quero que o senhor tire uma carta, assim eu vou fazer com todos que eu vou entrevistar, para ver o que elas revelam para ti, pela experiência, pelo punho de aço, pelo conhecimento, pela notoriedade, pela enciclopédia britânica que o senhor enriquece
as entrevistas. Eu não vou dizer qualquer entrevista, porque senão eu estarei diminuindo o senhor, não é essa a minha intenção, né? Mas é uma maneira de dizer. Qualquer entrevista que for fazer com o senhor se enriquece e as pessoas param. E a gente almoça com o senhor, para até de almoçar. Nesse exato momento do almoço, teve gente que parou de comer feijoada para poder lhe ouvir, porque enriquece o seu conhecimento, né? Então eu vou embaralhar aqui e vou pedir para que o senhor tire uma, duas ou até três cartas e eu vou fazer uma supervisão para o senhor aqui, em cima dessa magia. Abro ou não? Sim, não precisa abrir, deixa que eu abro para lhe dar mais sorte até, né? E assim faremos com todos os entrevistados. Eu sempre vou levar o meu tarô. O tarô egípcio, que é o tarô de Marsella, um dos tarôs mais antigos que tem. Ele é uma ciência. E todos os faraós, antes até do tarô, os faraós viam a sorte nos ossos, né? Pegavam os ossos de animal, jogavam, conforme que caiu os ossos, eles viam a sorte. E depois que veio o tarô de Marsella, que é o tarô mais antigo, que é o primeiro tarô, né? Então vamos ver as cartas que saíram para o senhor. Pode ficar tranquilo, se for ruim, eu também lhe falo, né? Impressionante, né? Uma coisa maravilhosa. Das 36 lâminas, a primeira carta que sai por aqui é uma carta do Sol. Caminhos abertos, vida longa, a queda e a derrota de todos os inimigos dele. Vai ser uma coisa impressionante. Aliás, eles têm morrido ao longo da minha vida. É impressionante. Atrapalham muito e desaparecem. Você é esquisito que você está indo e eles estão ficando, né? Estão virando um osso e você, inclusive, pegando experiência como Sena Bravanel. A segunda carta que sai é a carta da Roda da Fortuna, onde o seu conhecimento e as suas palavras que o senhor acabou de falar agora, se for bem ouvida, principalmente as entrelinhas e para os inteligentes, pode fazer o Brasil realmente sair desse calabouço que se encontrou e pelo infelizmente, esse presidente que nós temos aí, um pouco fanfarrão e que tem que ser combatido, esses blá 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 que o senhor colocou. Então a Roda da Fortuna mostra que o Brasil tem jeito, mas não com falácias. E a terceira carta que sai, impressionante, sai o Sol e sai a estrela. Quem tem estrela própria não precisa emprestar a de ninguém para brilhar, brilha com sua própria estrela. Enquanto alguns ficam lhe desejando a sua escuridão, a estrela mostra que é ao contrário. Enquanto alguns desejam a sua derrota, o senhor brilha cada vez mais. E de repente, como vamos pegar aqui até os irmãos evangélicos, quando eles falam, quando acontece alguma coisa com a gente, esse tropeço que deu do senhor não ser eleito, Deus está lhe capacitando para um projeto muito maior do que o humano, mas sim um projeto espiritual, como em mais de 240 países, quando Deus escolhe um líder. E pode ter certeza que com o Sol e com a Roda da Fortuna e com a estrela, o senhor pode ter certeza que tem revelações e tem mistério e o mundo político se prepare, porque o senhor está mais vivo do que esses que estão dizendo que estão vivos. Os que estão dizendo que estão vivos estão mortos. E o senhor está mais vivo do que o senhor pensa. O tarô simplesmente começa a aplaudir, começa a brilhar para o senhor, lhe dando vida longa, lhe dando saúde, lhe dando paz. Atrapalharam o meu caminho. Eles passarão, eu passarei. Requião, eu só tenho a lhe agradecer o seu carinho. Nos piores momentos, o senhor sempre quer conhecer uma pessoa, fique sem dinheiro e tenha problemas graves. Então, o brasileiro, o paranaense, o brasileiro, o povo precisa de gente que tem sensibilidade, que tem um olhar lá no futuro, uma pessoa que tem coração, uma pessoa que quando você está chorando, você liga, sabe que às vezes você não quer dinheiro, você quer oportunidade, e que se preocupe, e que venha trazer o remédio, e às vezes o remédio é o amor, é o carinho, é a preocupação que o senhor tem pelo povo do Paraná, pelo povo do Brasil. Então eu quero lhe agradecer que eu sei o que eu estou falando, do que eu senti na pele, o que é quando as lágrimas estão caindo e vem uma pessoa e liga para você, vem aqui, vem almoçar, as portas estão abertas, o que eu posso fazer por você, conte comigo e eu vou te dar um abraço e continue porque você é um gladiador, você é um guerreiro. E o senhor é essa pessoa que representa para o Brasil, esse ser humano, esse político de verdade, com conteúdo. A gente pode ficar um mês conversando com o senhor, que a gente ainda não consegue extrair o melhor que o senhor foi buscar para poder trazer e servir essa humanidade. Pode ter certeza que Deus não se arrependeu de colocar o senhor no mundo, e essa é em 41 anos de vida pública e lidando com gente, o senhor pode ter certeza que o senhor é uma das pessoas enigmáticas que chama atenção. Eu quero que o senhor encerre com as últimas palavras, deixando uma mensagem, porque falar de esperança, falar que vai mudar o Brasil, mas só com falácias é fácil.
Eu quero que traga proposta como o senhor está trazendo com essa frente. Eu quero que venha e diga, sabe, o senhor não fala só onde está o problema, o senhor também está trazendo a solução. E que tenha coragem, que não seja cara de pau, que não comunique com patifaria, que não venha com conversinha fiada, que vai meter cara, que vai, sabe, onde que falar a verdade mesmo, o que acontece nos bastidores e o que é passado para o povo. Muito obrigado. Chique, é isso. A nossa frente tem que ser uma frente a favor do país, a favor da soberania, uma frente a favor da democracia, uma frente que se oponha a essa estupidez, a esse retrocesso que é o liberalismo econômico, que fracassou no mundo inteiro, e uma frente que abra o caminho para que os partidos se reorganizem e se recoloquem no processo político nacional. Você sabe que eu fui um dos entusiastas da Lava Jato. Quando ela começou, eu me entusiasmei. Cheguei a convidar o Moro, e ele foi à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Depois me decepcionei, porque essa frente não era para dizer que a terra é plana, nem para favorecer banqueiros contra a população. Quando o Moro resolveu assumir o Ministério da Justiça, Bolsonaro, com todos os defeitos e os horrores que o Bolsonaro brega significa, eu me decepcionei com isso tudo. Precisamos de uma frente democrática, progressista, que valorize o nosso povo, a nossa gente, e retome a construção desse fantástico processo civilizatório que nos formatou como povo brasileiro, um povo inigualável no concerto das nações. O que mais que eu posso dizer? Vamos para o almoço que está pronto. Vamos, obrigado, Riquelme. Obrigado. Valeu. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Chicão. Obrigado você que esteve com a gente. Compartilhe, esteja com a gente. Blog Chique Jeitoso, na casa do Riquelme. Ficou maravilhoso, ficou 10. Meu Deus do céu. Esse aqui é muito inteligente, gente. Você viu? O cara sabe o que tá falando. Eu tô assustado. Não, assustado fiquei eu com essa frente, que é novidade. Nossa, não, essa frente é maravilhosa, é maravilhosa. Excelente. Não sei se não ficou. Porque precisa do equilíbrio. Não, mas ficou Sem muito o lado muito. do mamão, Nossa. não tem como. E sem o lado do social também não. E o bom que até o inimigo do Riquelme acabou querendo pedir autógrafo, agora se apaixonou. Verdade, eu sei o que eu tô falando. A camisa Desligou.